Se você vir esta placa ao comprar salmão em Nova York, poderá facilmente ser enganado ao pensar que se trata de salmão selvagem. Mas, na verdade, ele é criado em um grande cercado, às vezes no oceano, outras vezes imitando o ambiente oceânico. E a China é o maior produtor mundial de peixe que utiliza este modelo. Hoje, vamos explorar como a China captura e processa milhões de toneladas de salmão, bagre e tilápia todos os anos. Embora o salmão capturado na natureza represente agora apenas 10% do mercado da China e o restante seja salmão de viveiro. A maior parte do salmão cultivado na China é criada em instalações interiores de água doce, localizadas principalmente nas regiões do norte. A maior piscicultura de água fria do norte da China está localizada na província de Shanxi. Aqui, o salmão é criado ao longo de um ciclo de crescimento de 3 anos e está pronto para a colheita quando atinge aproximadamente 3,5 kg. Noutra exploração em Xinjiang, sistemas robóticos de remoção de lamas são colocados dentro dos tanques de peixes para filtrar continuamente sedimentos e resíduos, mantendo condições de água cristalinas que promovem o crescimento ideal do salmão. Como resultado, o salmão da fazenda atinge um peso notável de 4 a 6 quilos na colheita. Em 2024, esta fazenda colhe 9 toneladas de salmão diariamente. A indústria do salmão da China integrou perfeitamente a aquicultura, o processamento e o transporte da cadeia de frio, tudo num só lugar. Demora apenas 15 minutos desde o momento em que o peixe chega aqui até o momento em que é cortado em filetes. É por isso que, em apenas 12 horas, os filés de salmão fresco estão prontos para serem servidos em restaurantes de grandes cidades como Pequim e Xangai. O apetite pelo salmão na China cresceu exponencialmente. Em 2023, o consumo interno de salmão na China atingiu impressionantes 110 mil toneladas, sendo a indústria alimentar responsável por surpreendentes 90% desta procura. O país também está se aventurando na criação de salmão oceânico no Mar Amarelo. Esta instalação inédita, fundada em 2023 e localizada 30 metros abaixo da superfície do mar, tem capacidade para 300 mil salmões do Atlântico. Na sua colheita recente, a quinta produziu 15 mil salmões, abrindo caminho para uma produção anual de 1.500 toneladas. É por isso que a China é hoje um dos maiores exportadores de filés de salmão. O processamento de filés de salmão para exportação segue os mais rígidos padrões de qualidade. Os peixes passam por um meticuloso processo de filetagem e retirada de órgãos internos e nadadeiras, seguido de lavagem completa. A polpa é separada dos ossos e da pele em ambiente controlado e refrigerado. Os filés são então lavados cuidadosamente com uma solução diluída de água salgada para eliminar qualquer odor persistente. Os filés são então cuidadosamente embalados em câmaras frigoríficas especialmente projetadas, utilizando vedação a vácuo e materiais de embalagem antibacterianos à prova d'água para preservar seu frescor durante o transporte. Em 2023, a China exportou 57 mil toneladas de filés de salmão congelados para mercados exigentes dos Estados Unidos e da UE. E você sabia que seu salmão pode estar rotulado de forma errada? Às vezes você pode ver salmão criado em fazendas vendido como salmão selvagem, que pode custar mais que o dobro do preço do salmão de viveiro. Os bagres são nativos da bacia do rio Mekong, onde são há muito tempo uma fonte vital de alimento e sustento para as comunidades locais. Embora o Vietnã seja o principal produtor mundial de peixe-gato nas últimas décadas, a China reconheceu o potencial desta espécie para a aquicultura, pelo que estabeleceu numerosas explorações nas regiões do sul, particularmente nas províncias de Guangdong, Huizhou e Hainan. À medida que os bagres atingem a maturidade, normalmente após 8 a 10 meses de crescimento, pesam de 1 a 1,2 quilos. Os peixes não são alimentados 1 a 3 dias antes da colheita para esvaziar o sistema digestivo e evitar que se estraguem durante o processo de transporte.
Em Guangdong, o bagre é geralmente colhido em novembro para evitar o inverno. As fazendas de bagres na China apresentam rendimentos impressionantes, com algumas atingindo até 5 toneladas de peixe por acre. O processo de colheita do catfish é normalmente realizado por equipes experientes de 30 a 40 indivíduos. Utilizando redes de grande porte, eles cercam meticulosamente os peixes. As redes são então puxadas lentamente para a costa, guiando cuidadosamente os peixes até os pontos de coleta designados. A China consome mais de 300 mil toneladas de bagres cultivados anualmente. Depois de colhido, o bagre fresco é transportado para instalações de processamento. Os peixes são meticulosamente selecionados e classificados com base no tamanho e na qualidade. Em seguida, são transferidos para a linha de modelagem Catfish. Os trabalhadores o processam em filés, pedaços e cortes em forma de borboleta, de acordo com os pedidos. Subprodutos como cabeças, ossos, pele, barbatanas, vísceras e gordura não são descartados, mas transformados em óleo de peixe, farinha de peixe, colágeno e outros materiais úteis. Nesta enorme fábrica, 150 toneladas de bagre são processadas diariamente em pó de peixe. A boca seca do bagre tem um valor de exportação de até $58 mil por tonelada. A UE, o Japão e a Coreia do Sul estão entre os principais destinos do bagre processado na China. Para além dos 2 peixes de que acabei de falar, a China estabeleceu-se como o principal exportador mundial de tilápia, representando notáveis 33 a 50% da cota de mercado global. Em 2022, as exportações de tilápia do país atingiram quase 430 mil toneladas, gerando uma receita impressionante de perto de 1,4 mil milhões de dólares. As fazendas de tilápia do país estão localizadas principalmente nas províncias do sul de Guangdong, Hainan e Guangxi, onde condições climáticas favoráveis e recursos hídricos abundantes proporcionam um ambiente ideal para o cultivo de tilápia. A tilápia é normalmente colhida aos 6 a 8 meses de idade, quando atinge um tamanho comercializável de mais de 0,5 kg por peixe. O processo de colheita pode ser realizado de 2 maneiras: colheita total do tanque ou colheita parcial. A colheita parcial envolve a remoção seletiva de uma parte da população de tilápia, deixando para trás peixes menores e mais jovens para continuarem a crescer. Muitas vezes, isso é colhido com redes, que são cuidadosamente puxadas para minimizar o estresse e prevenir lesões. Coletores de peixes fortes puxam lentamente a grande rede para reunir os peixes em um só lugar, depois usam uma pequena cesta para pegar os peixes e trazê-los para a costa. A colheita de todo o tanque envolve drenar o tanque e coletar toda a tilápia de uma só vez. Isso geralmente é feito quando a demanda do mercado é alta e se prepara para uma nova safra de peixes. A tilápia chinesa pode render cerca de 10 a 15 toneladas por hectare. Depois de colhidas, as tilápias são classificadas por tamanho e depois colocadas em um sistema de água com fluxo contínuo para que os peixes possam esvaziar todos os resíduos do estômago. Em seguida, são imediatamente transportados para instalações de processamento em caminhões refrigerados para manter seu frescor e qualidade. O trabalhador que corta a garganta usará uma faca especializada para cortar a garganta do peixe. Algumas empresas usam esta máquina para atordoar os peixes sem sangrá-los. Em seguida, eles são processados e lavados para eliminar qualquer sangue, limo e impurezas remanescentes. Depois disso, alguns peixes são rapidamente congelados e embalados a vácuo para criar produtos de peixe fresco de alta qualidade. A tilápia inteira é normalmente vendida fresca ou congelada, com ou sem escamas, dependendo das preferências do mercado. Os filés de tilápia são uma escolha popular entre os consumidores devido à sua conveniência e versatilidade. Podem ser grelhados, assados, fritos ou utilizados em diversas preparações culinárias. A indústria chinesa de processamento de tilápia é orientada para a exportação, com um alcance global que abrange continentes.
Os produtos de tilápia do país são exportados para mais de 100 países em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, a UE, o Japão e a Coreia do Sul. Existem muitas espécies de caranguejos na Europa, mas o caranguejo castanho, também conhecido como caranguejo comestível, é o mais consumido. Outras espécies populares são o caranguejo-aranha espinhoso e o caranguejo nadador aveludado. Todos esses caranguejos são encontrados principalmente em águas europeias, como as Ilhas Britânicas, Irlanda e norte da França. Todos os anos, a captura de caranguejo marrom na UE ultrapassa 44 milhões de libras por ano. Eles normalmente se reproduzem de novembro a janeiro, mas os regulamentos proíbem a colheita de fêmeas com frutos silvestres para garantir a sustentabilidade. Assim, a época nobre para a captura de ciris é de maio a outubro, quando são mais abundantes e produzem carne da mais alta qualidade. Esses caranguejos podem viver até 15 anos, crescer até cerca de 28 centímetros de largura e pesar até 2,5 quilos. O envasamento é o método mais comum usado para capturar caranguejos marrons. No Reino Unido, os pescadores usam potes de salão que possuem uma série de câmaras pelas quais os caranguejos devem navegar, dificultando sua fuga. Eles costumam deixar os potes com iscas no fundo do mar durante a noite e recuperá-los no dia seguinte. Este método é altamente seletivo e minimiza as capturas acessórias. Em algumas partes da Irlanda, um método menos comum de colheita de caranguejos é a pesca de arrasto. Isso é usado em águas mais profundas, onde o envasamento é menos eficaz. No pesqueiro, os pescadores arrastam redes de arrasto ao longo do fundo do mar. Este método pode ser eficaz, mas muitas vezes resulta em maiores capturas acessórias e pode danificar o fundo do mar. Um dia típico para um pescador de caranguejo começa bem antes do nascer do sol. Eles preparam seus barcos, verificam o equipamento e garantem que haja iscas suficientes a bordo. Em seguida, eles navegam em direção a áreas de pesca pré-determinadas usando tecnologia como GPS e mapas ao vivo, em vez de uma bússola e um mapa em papel, como antigamente. Aqui, cada pote é içado a bordo e classificado meticulosamente. Cada caranguejo deve ter ambas as garras cortadas, caso contrário eles se despedaçarão. Os pescadores normalmente manuseiam de 300 a 500 potes diariamente. Em 2023, o total de desembarques de caranguejo na UE atingiu mais de 30 milhões de libras, com um valor de aproximadamente 40,4 milhões de dólares. Para manter esta situação durante anos, cada país da UE estabelece limites diferentes para o número de caranguejos que podem ser capturados, para garantir que não ocorre sobrepesca. Os caranguejos e as fêmeas de tamanho reduzido são devolvidos ao mar, garantindo o futuro da população. Embora o Reino Unido tenha saído da UE em 2021, foi o maior fornecedor de caranguejo fresco da UE, com as exportações a atingirem 20,6 milhões de libras em 2023, enviadas principalmente para a Espanha, China, França e Portugal. Esta abundância deve-se principalmente ao facto de o país ter ambientes favoráveis para o desenvolvimento dos caranguejos, com áreas de pesca notáveis, incluindo o Mar da Irlanda, o Mar do Norte, o Canal da Mancha e a Costa Atlântica. Terminada a triagem, os pescadores seguem para o próximo conjunto de potes, repetindo o processo até que todas as armadilhas tenham sido verificadas. A maioria dos barcos de pesca de caranguejo é contratada por uma empresa de frutos do mar. Assim, uma vez de volta ao porto, a colheita do dia é descarregada, pesada e entregue imediatamente nas instalações de processamento de frutos do mar. O produto comercial de caranguejo mais famoso na UE é a carne de caranguejo pasteurizada e enlatada. Pouco depois de serem capturados, os caranguejos são mortos automaticamente em uma esteira transportadora.
Em seguida, eles são bem cozidos no vapor ou fervendo. Depois disso, são resfriados e descascados para a extração da carne. Em seguida, é embalado em latas e selado com calor, garantindo uma longa vida útil. Por fim, as latas são etiquetadas e embaladas com gelo para distribuição. Embora o caranguejo marrom seja o mais conhecido, há outro caranguejo que também possui um valor comercial significativo. À espreita no fundo do mar do Atlântico Nordeste e do Mediterrâneo, encontram-se milhões de caranguejos-aranha espinhosos europeus. Esta arraia tem perseguido este grupo de caranguejos-aranha. Extrai rápida e impiedosamente toda a carne da casca do caranguejo. Esses caranguejos podem crescer bastante, com carapaças de até 7,8 polegadas de largura e garras superiores a 19 polegadas para machos adultos. A pesca europeia do caranguejo-aranha é um contribuinte econômico significativo, particularmente em países como Espanha, França e Reino Unido. Depois de capturar caranguejos-aranha espinhosos europeus, os pescadores são obrigados a comunicar com precisão as suas capturas online aos gestores das pescas no prazo de 72 horas. Os caranguejos colhidos são rapidamente transportados para instalações de processamento. À medida que os caranguejos vivos são colocados em correias transportadoras, eles são mortos de forma rápida e humana por sistemas automatizados que lidam com até 40 caranguejos por minuto. Após o processamento inicial, os caranguejos são separados, ficando retidas apenas as pernas e outras partes comestíveis. As instalações que vendem caranguejos inteiros irão mantê-los como estão. Os caranguejos são separados e colocados em recipientes com peso dependendo dos pedidos. Cada uma dessas gaiolas de metal comporta 45 libras. Em seguida, são cozidos por 18 minutos a 210 de grau, garantindo que a carne esteja bem cozida, mantendo sua textura e sabor. Os caranguejos são resfriados rapidamente para interromper o processo de cozimento, mergulhados em água salgada a baixas temperaturas e, finalmente, em água doce para prolongar sua vida útil em até 2 anos. Embora haja pouca procura destes caranguejos no Reino Unido, a maior parte da captura britânica é exportada para a Europa continental, onde é vendida por cerca de 24,99 dólares por libra. A valiosa carne da perna do caranguejo-aranha europeu tem um custo elevado. Um relatório de 2022 da Fish Safety Foundation estimou que cerca de 100 mil pessoas morrem anualmente durante o exercício de atividades de pesca comercial. No Reino Unido, a taxa de lesões não fatais entre os trabalhadores da pesca é a mais elevada de qualquer indústria. Apesar das melhorias na segurança, a pesca comercial do caranguejo continua a ser um dos trabalhos mais perigosos a nível mundial. Os pescadores enfrentam estresse, exaustão física e condições meteorológicas adversas imprevisíveis, aumentando o risco de quedas ao mar e subsequente afogamento. Mesmo pequenos deslizes no convés podem ser catastróficos, especialmente quando estão longe de assistência médica. Enquanto a Europa enfrenta os desafios da pesca comercial, a Itália enfrenta uma ameaça diferente desta superinvasão. O caranguejo azul, uma iguaria apreciada em Maryland, foi acidentalmente introduzido na Itália através da água de lastro de navios em 2012. Estes crustáceos robustos e agressivos tornaram-se uma grande dor de cabeça para a lucrativa pesca de ameijoas e mexilhões em Itália, com perdas estimadas superiores a 108 milhões de dólares. Este criador de moluscos frequentemente encontra vários caranguejos azuis nas redes com as quais cerca seus leitos de moluscos para evitar que outros animais interfiram em seu crescimento. Assim que os caranguejos azuis entram, eles comem tudo o que está preso lá dentro. A população deste caranguejo explodiu devido à sua incrível capacidade reprodutiva, produzindo entre 500 mil a 2 milhões de ovos anualmente.
Os esforços para controlar a população através da captura em massa tiveram pouco impacto nos seus números globais, mas pode haver uma fresta de esperança. Alguns relatórios sugerem que o caranguejo azul italiano é maior que o seu homólogo americano, levando alguns italianos a vê-los como um recurso culinário potencial, inspirado nos pratos de caranguejo de Maryland. Os caranguejos começaram a aparecer em mercados de frutos do mar e supermercados, com preços em torno de os $8,70 aos $10,80 o quilo. Embora seja uma novidade no mercado, a Itália possui agora cerca de 50 fábricas de processamento de caranguejo azul, proporcionando um rendimento muito necessário aos pescadores locais. Os últimos caranguejos mais consumidos na Europa são os caranguejos nadadores de veludo, frequentemente chamados de caranguejos do diabo. Em regiões como o Mar da Irlanda, onde as populações de caranguejos marrons são mais baixas, os caranguejos nadadores aveludados são diretamente visados. Mas eles são capturados principalmente como captura acessória na pesca com maconha visando caranguejo, lagosta e búzio. Os tamanhos mínimos de captura para estes caranguejos variam ligeiramente entre as regiões, mas normalmente caem em torno de 2,5 polegadas de largura da carapaça, garantindo que os juvenis sejam deixados de fora. O valor do caranguejo aveludado reside na sua carne delicada e doce. No entanto, essa mesma característica os torna difíceis de processar. Ao contrário de seus parentes mais resistentes do caranguejo marrom, a carne do caranguejo aveludado é suscetível à deterioração quando submetida a manuseio brusco e estresse. É por isso que o transporte em tempo real é frequentemente preferido. Milhares de caranguejos aveludados são armazenados no gelo ou na neve no porto, e depois exportados vivos em caminhões para os dinâmicos mercados de marisco em França e Espanha.